Rosane, nós vamos avaliar agora as medidas polêmicas e a reação às primeiras medidas do novo governo dos Estados Unidos. Nós já estamos fazendo isso desde a semana passada, esses 11 primeiros dias do governo de Donald Trump, e agora nós convidamos para conversar conosco, talvez o diplomata brasileiro, a pessoa aqui no Brasil que mais conhece ou melhor conhece as relações do Brasil com os Estados Unidos, que é o ex-embaixador Rubens Barbosa, que está na linha para conversar conosco agora. Rubens Barbosa, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. A gente queria uma percepção do senhor sobre essas primeiras medidas do governo Trump. Tudo aquilo que ele prometeu na campanha, que ele sinalizou na campanha, está sendo colocado em prática e são medidas muito polêmicas. É verdade. Eu acho que tanto a campanha política, né, que levou à eleição e depois da eleição, as medidas que ele está tomando, continuam sui generis e imprevisíveis. Nós não podemos prever o que vai acontecer nas próximas semanas, porque ele está fazendo tudo o que havia prometido na campanha. Muita gente acreditava que isso não seria possível. Alguns excessos da campanha ele deixou de lado, a expulsão de 11 milhões de muçulmanos e outras medidas que ele prometeu que não vão se efetivar. Outras vai sair um pouco pela metade, né? Essa questão do muro, a gente não sabe direito o que vai fazer, mas enfim, o problema é que ele está fazendo aquilo que ele pregou na campanha. Ele foi eleito e ele se acha no direito e no dever de impor essa agenda ao povo americano. Acontece que ele ganhou com menos de 40 e poucos % dos votos, né? Ele não teve a maioria absoluta de votos, foi da Hillary. E ele não tem uma maioria firme para apoiar essas medidas todas, algumas delas muito impopulares. Isso, sob o ponto de vista do Brasil, o quão ruim é isso e quais são as repercussões que nós podemos esperar aqui, falando de Brasil? Olha, diretamente o Brasil não está no radar do governo Trump, né? Não há nenhuma medida diretamente dirigida ao Brasil. O Brasil pode vir a sofrer o impacto de uma política econômica que não dê resultado, né? Que em vez de fazer crescer o país, aumente o déficit público, diminua o crescimento, eles vão aumentar a taxa de juros, isso vai afetar indiretamente o Brasil. Em termos das medidas que ele tomou até agora, há duas medidas que podem, direta ou indiretamente, afetar o Brasil no futuro. Questão do protecionismo, não é? Como isso vai se desenvolver, além da suspensão do tratado lá do Pacífico, né? Transpacífico. A parceria transpacífica, e como vai repercutir essa questão da NATO, da NAFTA, do acordo do Canadá e do México com os Estados Unidos, que vai ser revisto também. Então, essa questão do comércio é um item que pode, de alguma maneira, vir afetar o Brasil indiretamente. E a outra questão é essa questão dos imigrantes, porque o Brasil não tem um número muito grande de imigrantes lá, se comparado ao México, aos países da América Central, mas tem um número razoável, 1 milhão e meio de imigrantes que trabalham nos Estados Unidos. Uma parte disso não é documentada, está em situação ilegal e pode vir a ser afetada pelas medidas do Trump. Mas fora isso, eu não acho que vai haver nenhuma questão direta em relação ao Brasil. Nem mesmo, embaixador, maiores exigências ou maior rigor na concessão de vistos para turistas? Olha, isso já existe, né? O Brasil não entrou em nenhum esquema preferencial de concessão de visto. Havia a ideia do Global Entry, a ideia da isenção de visto. Eu nunca acreditei nisso e não saiu do papel, entendeu? O visto de brasileiros para os Estados Unidos segue o mesmo padrão, agora com essas mudanças feitas recentemente, que vão afetar
pessoas oriundas desses 7 países que eles escolheram e muçulmanos, né, que vão ter um escrutínio maior. Então, nesse sentido, sim, afeta, porque tem pessoas aqui no Brasil que gostariam de ir para os Estados Unidos, que caindo nessas categorias que eles criaram lá, vão ter o visto dificultado. Mas, em geral, para o brasileiro, acho que vai continuar como está. O visto é considerado, depois de muitas entrevistas, escrutínios, né? Como é feito hoje, toma tempo, vai continuar igual. O presidente Trump, ele já fez a campanha toda com uma postura bastante isolacionista. Agora nós estamos vendo que no Reino Unido já existe um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas contra a ida dele ao país. O senhor acredita que ele fará um governo que terá muita dificuldade de se mover pelo mundo por essa resistência, até pelas políticas que ele está adotando? Olha, o Trump, eu acho, vai acelerar as grandes transformações que estão existindo hoje no sistema internacional. A ordem política, a ordem econômica global, como nós vimos depois da Segunda Grande Guerra, depois da Guerra do Iraque, depois de 45, enfim, com a criação dos organismos internacionais, essa ordem está ruindo, entendeu? E o Trump, com essas políticas, se ele mantiver isso nos próximos 4 anos, ele vai alterar profundamente o sistema político internacional. E a posição dos Estados Unidos não vai ser mais como é hoje. Vai ser um país importante, talvez o país mais importante do mundo, mas sem poder para impor as decisões. E um país que resolve se abster, né, se isolar dos temas principais que estão ocorrendo no mundo. Um exemplo disso que eu estou dizendo, concretamente, foi a reunião que ocorreu no Cazaquistão, há coisa de 1 mês atrás, para discutir a situação na Síria. Estava lá o Irã, a Rússia e a Turquia para discutir o futuro da Síria. Não estava nem os Estados Unidos nem a União Europeia. Isso que eu estou dizendo, há uma mudança no mundo que vai afetar efetivamente os Estados Unidos. E essa manifestação agora da Inglaterra é uma decorrência disso. Os Estados Unidos não têm mais aquela atração que faça com que qualquer coisa que a política interna americana determine seja absorvida no mundo. Hoje não, o mundo mudou e há uma reação muito grande para todas as políticas de todos os países, inclusive dos Estados Unidos. Embaixador Rubens Barbosa, nós estamos assistindo, talvez, de todas as ordens executivas, os decretos do presidente, assinados pelo presidente Trump, o que provocou maior reação, uma reação até indignada dos imigrantes, de políticos, de personalidades, é a nova política de imigração. Como é que o senhor vê, como é que o senhor entende esse movimento do novo presidente dos Estados Unidos e que alteração importante o senhor vê nessa maneira como os Estados Unidos vão lidar com os imigrantes? Olha, isso não é uma questão isolada, né? Isso vem dentro de um contexto político. O contexto político é a convicção do Trump, apoiada pela eleição que ele teve, de que os Estados Unidos estão ameaçados, que é uma ameaça terrorista muito grande e que eles têm que fazer tudo para defender a fronteira americana e o ingresso de refugiados com os quais entram, como aconteceu em vários casos na Europa, terroristas. Então, a ideia da defesa do território americano está embutido nessa ideia de restringir o trânsito de pessoas de alguns países para defender a integridade do território americano. Eles até aqui foram muito bem sucedidos, porque se você for examinar, tirando alguns episódios isolados, 2 ou 3, desde 2003, 2004, né, quando houve o problema da Torre, até hoje, os Estados Unidos não foram afetados por nenhum grande atentado terrorista, como aconteceu em Madrid, como aconteceu em Paris, como aconteceu na Bélgica. Então, o sistema está funcionando.
Agora, ele como montou toda essa campanha em cima da restrição da entrada de imigrantes, da proteção do território americano, ele está tomando essas medidas. Agora, são medidas que foram tomadas de afogadilho e algumas delas não são compatíveis com a própria legislação americana. Ele está tendo de voltar atrás. Por exemplo, quem tem o visto permanente lá, né, o green card, que seja de dupla nacionalidade ou que nacionalidade for, ele não pode ser bloqueado, porque ele é um cidadão americano. Ele incluiu isso numa primeira versão, agora já teve que modificar. Então, eu acho que isso olhando do lado americano. Do lado de fora, o que isso significa? Nós vemos que, apesar de toda a crítica ao governo americano, ao modo de vida americano, as pessoas querem ir para os Estados Unidos, entendeu? Essas manifestações no mundo inteiro são para impedir que haja barreiras de pessoas entrarem nos Estados Unidos. Quer dizer, mesmo os anti-americanos querem ir aos Estados Unidos, por razões legais, não estou falando nem que querem ir para cometer nenhum ato terrorista lá. Mas é importante a gente ver a atração que tem a sociedade americana e por isso que gera essa reação toda, inclusive essa agora da Inglaterra, pedindo para que ele não seja convidado para visita de Estado, encontro com a rainha e tal, porque essas políticas são muito controvertidas e ele talvez não tenha imaginado a reação no mundo inteiro, porque é uma série de questões, né, como nós vimos a Google, essas grandes empresas digitais, tem muitos funcionários que são desses países e que de uma hora para outra vamos ser privados, né, da entrada deles no território americano. Muito complicado. Com essas medidas, embaixador, ele por linhas tortas não pode acabar fortalecendo ainda mais a posição da China, que é o grande concorrente dos Estados Unidos? Ele, por essas linhas, ele pode estar fortalecendo os grupos terroristas, né, que vão ter mais força para tomar medidas, atos. Você viu que no dia que ele tomou essas medidas, lá no Canadá, um branco, né, canadense, matou meia dúzia de pessoas dentro de uma mesquita. Esses atos podem se intensificar. E como você falou, esse outro aspecto também pode ser acentuado. Tá certo. Embaixador Rubens Barbosa, muito obrigado mais uma vez por nos atender nessa manhã. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado.